O tema da mensagem de hoje é fortalecei-vos no Senhor. Nós estamos, irmão, vivendo numa geração que nunca teve, na verdade, sempre tem muito recurso para tudo. A gente percebe que os nossos pais passaram por coisas tão difíceis, os nossos avós, para conquistar, para ter, para trabalhar, facilidades que eles não tinham, né? Hoje nós temos muita facilidade. Porém, por ter muito recurso, a nossa geração também é uma geração muito frágil. Tudo dói, tudo machuca. É uma geração que parece que qualquer coisinha já mexe, está todo mundo doente, depressivo, ansioso. Tudo que acontece até no mundo, até pela facilidade da comunicação, parece que tem dor que dói em nós, que está tão longe de ser uma dor que realmente ela acontece. Mas há uma fragilidade em nós. A ansiedade, a depressão, síndrome do pânico, medo, desesperança, crise espiritual, isso está crescendo cada dia mais, irmão, e está sendo até assustador para nós. Não sei se vocês têm percebido, mas muitas igrejas neopentecostais estão tratando de um assunto até meio que deixa nós com medo, a tal da batalha espiritual. Vocês já ouviram falar ou não? Hoje tem livro, Como Vencer uma Batalha Espiritual, né? Como 7 passos para o diabo não te atacar com tanta chama. Tem isso, irmão. Tem isso. E a pergunta da nossa geração, então, não é como vencer, né? A pergunta que nós temos ouvido muito é como diante de tudo isso nós podemos continuar? Porque se tudo isso está acontecendo com um povo cada vez mais frágil, como é que eu continuo mediante tanta guerra que nós temos enfrentado, né? Existem momentos, irmão, em que nós não queremos conquistar montanhas como muitos pregam por aí. Nós só não queremos desistir. E aí, é nesse contexto que Paulo escreve o que nós lemos aqui no capítulo 6. E curiosamente, irmão, ele não diz aqui, sejam inteligentes, sejam fortes. Ele não fala assim, achem a melhor estratégia. Ele começa logo no primeiro verso, no verso 10. Fortalecei-vos no Senhor. Porque existem forças que nascem de nós. Tem um negócio que está pegando muita gente no dia de hoje, chama preguiça. Tanto é que o Monjaro está vendendo bastante, né? Preguiça de ganhar dinheiro, irmão. Quando eu tenho preguiça de ganhar dinheiro, sabe o que eu faço? Eu tento achar um meio, ou um livro, ou um método que alguém fez, que aquele pessoa deu certo, ele me vende um livro falando quais são as 7 dicas para que comigo seja mais rápido. Já perceberam ou não? Esse dia eu vi um livro para pregador, mas não é só pregador, pregador poderoso. Porque eu sou pregador igual como você, mas poderoso, irmão, aí tem 7 dicas. Por quê? O povo está cada dia mais preguiçoso, irmão. Então eu quero facilidades. Eu quero formas de inteligência. Eu quero formas de pegar mais rápido, de obter mais rápido, de chegar mais rápido. E Paulo, ele contrapõe tudo isso aqui. Paulo vem e fala assim, olha, diante de tudo isso, que se nós lemos os capítulos de 1 a 5, nós vamos ver a história do que Paulo está contando aqui nos Efésios, irmão. E o povo de Éfeso era um povo danado, irmão. A Diana, a tal da Dianinha, estava mandando em Éfeso como ninguém, uma deusa, irmão, conhecida, aqueles templos enormes, e tinha um povo cristão ali no meio. E com a mensagem para Paulo? 7 dicas para o sucesso na igreja de Éfeso?
7 formas de se obter mais poder para ser cristão. Não, ele vem e só começa assim: fortalecei-vos no Senhor. Mas aqui tem um problema e uma solução. O problema é, quando eu me fortaleço no Senhor, eu dependo dele. Olha que problema. Mas para aquele que é crente de verdade, irmão, se fortalecer apenas no Senhor, não é apenas nele. É tudo com ele. É uma força que ela não vem de mim. É uma força que só pode vir dele. Então vocês percebem que parece... E nós vamos para a igreja de hoje. A igreja de hoje, ela precisa muitas vezes de uma pregação que dá força a ela. Vocês já perceberam ou não? Irmão, você entrou aqui. Aí você vai no Edir Macedo. Aí você vai no outro, não sei da onde. Aí você vai no outro que acontece isso. Eu preciso de um pregador para ele pregar e me dar forças. Como se a força viesse do pregador numa pregação. Paulo já veio ao contrário, fortalecei-vos no Senhor, não tem outro, não sou eu, Paulo, que vou dar coragem para vocês. Não sou eu, Paulo, que consigo dar força a vocês. Eu sou Paulo que prego a vocês para que vocês conheçam o meu Senhor que eu conheci, para que vocês, conhecendo esse Senhor, vocês consigam se fortalecer por Ele. Ele é suficiente, não eu. Aliás, eu sou Paulo. A diferença, irmão, é que a força do homem, ela acaba. A força do Senhor, ela sustenta nós até no vale da sombra da morte. A força do Senhor, ela entra muitas vezes em momentos que nós achamos que tudo está acabado. A força do Senhor, ela trabalha em certos momentos, em situações que nós achamos que nós estamos no controle. A força do Senhor, ela chega como nós falamos agora. Num povo que está vendo o filho sendo queimado, todo mundo falando nega Deus, e eles continuam falando, não, queima o meu filho, me queima, mas eu não nego o meu Senhor. De onde vem essa força? Vem de uma palestra motivacional? Vocês percebem que o povo, quando verdadeiramente entende, irmão, a simplicidade de Cristo, eles não negam Deus por nada, irmão. Eles não precisam de milagres. Observem uma coisa. Vamos pegar o exemplo da Nigéria, que é o que está mais explícito nas mídias. Eu peguei um cristão lá. É o novo Daniel. Queima ele. Queimou o cristão, irmão. Todo mundo lá chorando, meu Deus. Mais um sendo morto. E de repente ele sai andando entre as chamas, irmão. Olha aqui, esse aqui, ó, vocês guardam. Ontem as igrejas aí, tem gente que pega e vai contar que é verdade, tá? Ele sai andando diante da chama, irmão. E ele começa a cantar. E o povo começa a dar glória e falar que Deus é bom, irmão. E aquele homem pegando fogo e ele não morre. De repente o fogo para de queimar, irmão. Meu Deus do céu, que milagre terrível, irmão. Esse Deus é um Deus verdadeiro, não é? E os outros que não saíram do fogo morreram? Não foi Deus para eles? Foi Deus só porque saiu do fogo. Aí é Deus. Nos outros não. Como que nós vamos saber, irmão, onde Deus está nisso? No mesmo lugar, ele continua sendo Deus. O que saiu do fogo, irmão, só é mais um homem. Vai morrer de qualquer jeito, irmão. Às vezes saiu do fogo de um jeito, vai bater de cabeça ali na bicicleta e morre, irmão. Essa capacidade e ao mesmo tempo incapacidade do homem faz nós olharmos que na verdade nós não somos nada. Se nós não morrermos por pregar o evangelho, irmão, nós vamos morrer por algum outro motivo. Pode ficar tranquilo. Se você morrer porque você falou de Cristo, para quem não quer ouvir Cristo, irmão, glorificado seja Deus. Agora, se você morrer batendo de frente com o carro, sem ter tempo nem de cantar um louvor, glorificado seja Deus. Se você morrer infartado, sem sentir dor nenhuma, respirou, o coração parou de bater, glorificado seja Deus. Porque no final das coisas, não é o jeito que eu morro,
É o que eu faço enquanto eu vivo. Então, se eu preciso fazer algo enquanto eu vivo, como é que eu vivo aquilo que eu preciso viver? É aqui que está a profundidade da vida. Como é que eu vivo? Porque enquanto eu vivo, há uma certeza entre nós aqui. As crianças nem sofrem tanto. As nossas, né? Aliás, elas conseguem comer McDonald's como ninguém, irmão. Você já viu como essas crianças comem McDonald's? Eu não enjoo. Irmão, não enjoo de McDonald's. Eu fui contar pro meu filho que eu comi McDonald's com 12 anos esse dia, ele assustou. Nós vamos crescendo, as nossas preocupações vão aumentando, as nossas dores também. E aí, irmão, quando a gente cai na realidade da vida, a gente começa a perceber que muitos momentos nós passamos solitários. E você quer ver um crente angustiado? É um crente que acha que é crente. Esse é o pior crente que tem. Porque o que não é crente, irmão, pelo menos ele é sincero com ele mesmo. Eu não creio em nada mesmo, tiver que passar, eu passo. Eu estou sozinho porque eu sei que eu estou sozinho. O problema é o crente que se acha crente. Porque esse que se acha crente, a hora que ele vai buscar um Jesus que ele não conheceu, e não encontra o Jesus, não encontra o Espírito Santo, não encontra ninguém, irmão, ele nega até ele mesmo. Porque ele começa a perguntar, cadê esse Deus que eu cria? Cadê esse negócio que eu via? Cadê esse Jesus que eu estou esperando que ele faz? Que ele cura, que ele liberta, que ele chega? Cadê esse Jesus que eu não conheço? Irmão, estar sem Deus é pior às vezes do que não conhecer Deus, porque quem não conhece Deus nem consegue usar o nome dele para falar de milagre, de benção, de nada. E é aqui que está. O que fica para quem o conheceu? Fortalecei-vos no Senhor. Como é que eu passo tudo que eu preciso passar na minha vida? Fortalecei-vos no Senhor. Como é que eu passo uma situação que eu nunca passei, uma tribulação que eu nunca tive, uma tristeza que está acontecendo, alguém que me passou para trás, alguém que está me perseguindo, a minha conta que não está fechando, o meu casamento que não está indo, uma filha que não obedece mais, um pai que não quer saber, um amigo que não quer ouvir. Como é que eu faço tudo isso num tempo tão difícil? Paulo fala, fortalecei-vos no Senhor. Aflição, irmão, uma certeza para todos os cristãos. No verso 12, nós lemos, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Aqui, irmão, Paulo lembra que a vida cristã ela não é um passeio, né, meu irmão? A nossa vida é uma guerra. Para um cristão verdadeiro, irmão, ele nunca está passeando na terra. Vocês já perceberam? Porque crente que é crente anda pelo anjo, assim que fala por aí? Meu irmão, a nossa guerra é nós olharmos o que nós conversamos aqui agora há pouco. É olharmos, irmão, o quanto de falsidade tem ocorrido. O quanto de engano tem acontecido. E parece que isso não está mais doendo em nós, irmão. É olhar a falta de ética, a falta de moral, a falta de hombridade, a falta de temor, irmão. É olhar o quanto parece que tudo tão superficial e tudo, irmão, tudo é tudo mesmo. Casamentos superficiais, pessoas superficiais, as coisas estão perdendo forma. Eu vi essa semana, acho que no Instagram, eu brinco muito com a minha esposa é paulista, eu graças a Deus não sou, né? Sou paranaense. Dá pra ver, né? Eu falo bem. Eu falava pra ela o seguinte, quando ela é pra Londrina, lá no Paraná, minha cidade, lá as casas é bonita, irmão. Sabe? Lá como é que fala? Nem sei mais falar mais. O telhado, irmão, o telhado me pega. O telhado lá, irmão, ele é quadradinho, ele tem um, aí desce o outro embaixo, aí tem um modelinho do lado, a casa é bonitinha. Eu falo, amor, aqui em São Paulo tudo é caixa de fósforo, é tudo quadradinho, uma em cima da outra, e quando não é, eles tentam fazer bonito e faz um retângulo do lado de um quadrado, para ficar bem e fala que é moderno, irmão.
As igrejas, irmão, nós estamos pintando as igrejas de preto. Nada contra quem vai assistir depois, irmão. Nós estamos pintando a igreja. Irmão, quando nós deixamos aquelas grandes catedrais? Quando nós deixamos, irmão, os belos louvores com as belas letras? Vocês percebem que nós estamos avançando na ciência, nós estamos avançando no tempo, mas parece que nós estamos ficando superficial para pensar até em algo belo? O belo da vida, a beleza de um casamento, a beleza de um filho, a beleza de um culto a Deus, a beleza da palavra. E aí nós estamos sábios. Nós estamos sábios demais. Com tudo isso, a beleza está se acabando tudo, mas nós estamos cada dia mais sábios. Nós parecemos as crianças de 14... Quantos anos vocês têm já? Você, quantos anos você tem? 12 anos. Quer ver uma coisa que ela não faz? Eu sei que a família dela conhece mais, eu tenho certeza que ela não acontece. Tenho certeza que ela acha que ela nunca vai ter certeza, porque ela sabe que o pai e a mãe estão sempre certo. Ela não erra. Já perceberam que nós vamos avançando na idade de 10, 11, 12 anos, o pai e a mãe começam a falar, o filho fala assim, ai pai, tá bom. Vocês percebem isso ou não? Nós estamos ficando assim, irmão. Não precisa de beleza. Não precisa de tanta fé. Nem precisa de tanta santidade. Não precisa mais de nada. A nossa suficiência do que nós temos, do que nós aprendemos até do Evangelho, irmão. Irmão, quem é Jonathan Edwards perto de nós, irmão? Quem é John Wesley perto de nós, irmão? Charles Spurgeon? Leonard Ravenhill? Quem é esses homens? Quem são? Jerônimo Savonarola? Para que isso, irmão? Quem eram esses homens perto dos debatedores que nós temos da FM, o calvinista arminiano, o grande pregador, Hernandes Dias Lopes, um príncipe da pregação? Ah, irmão, nós estamos de sacanagem, essa é verdade, irmão. Nós estamos tão superficiais que aprenderam a ganhar na nossa superficialidade. Quando se falta fé e santidade, irmão, assim, qualquer fagulha de Bíblia se torna, parece tesouro para nós. Cadê os joelhos calejados? Cadê os homens de oração? Onde estão as conversões? Onde estão, irmão? Então, diante de tudo isso, nós também passamos por um momento de aflição. E muitos aqui, imagina que por nós sermos crentes, por nós sermos cristãos, nós não passaremos por isso, isso também não vai doer nos verdadeiros, irmão. Mas Jesus já falava, no mundo tereis aflições, e isso é lícito que nós tenhamos. Nós não podemos nem tentar fugir muito disso, irmão. Fugir das aflições é fugir de algo que Jesus que falava que nós passaríamos. Então não adianta muitas vezes nós não querermos nos afligir também. Porque se Jesus falou que passaríamos, irmão, nós passaremos. Não há nada que nos livre disso. A questão é que se a aflição não chega, irmão, ou a aflição chega, não quer dizer que Deus está se ausentando de nós. Normalmente, a aflição é onde Deus mais trabalha em nós. Na Bíblia, todo homem que teve encontro com Deus, normalmente foi encontro de aflição. Vocês perceberam isso já? Jó aflito, Elias aflito, Eliseu aflito, Davi aflição. Quem mais traríamos aqui? Jonas? Pedro? Paulo? Quem mais? Tantos. Timóteo, Tíquico, Priscila e Áquila, João e Pátimos, todos afligidos, mas quer ver uma coisa? Todos fortalecidos no Senhor. Eles tinham uma confiança
Não é a situação que eu passo que me faz estar próximo de Deus ou ter confiança nele. Eu só creio nele porque eu sei que ele existe e eu confio que ele continua sendo Deus, independente da aflição que eu estou passando. Eles eram fortalecidos no Senhor, irmão. O pensamento moderno, irmão, a filosofia contemporânea, ela ensina que se algo te faz sofrer, nós precisamos abandonar. Ah, irmão. E é Satanás nisso. Abandona o teu casamento, tá tão difícil. Abandona o teu filho, tá dando tanto trabalho. Abandona o teu trabalho, tá tão complicado. Abandona tal coisa, porque tá tão difícil. Irmão, pode ficar tranquilo. O momento de aflição é o momento perfeito para Deus trabalhar em nós, irmão. O nosso ego. É a hora perfeita para Deus trabalhar na nossa mente, no nosso coração, nos nossos ídolos internos, irmão. Momento de aflição é quando Deus pega e quebra dentro de nós tudo e fala para nós assim: silêncio, fica quieto, engole sozinho e só crê que sou eu que farei e te transformarei. É aqui que muda, irmão. É hora de ficar em silêncio e deixar Deus falar. Ah, mas aqui tem um problema. E se eu não conheço esse Deus para crer nisso? E só uso ele como sinal de que ele me dará escapatória da minha aflição. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar esperando palavras externas, eu vou ficar esperando um conselho externo, eu vou ficar esperando alguém vir com um conselho, com algo externo que possa me fortalecer. Paulo não diz isso. Fortalecei-vos no Senhor, apenas nele. O teu sofrimento é com Deus, a tua alegria é com Deus, a tua saída é com Deus. Só precisa saber quem é Deus para você. Vocês percebem que isso é um jeito de Deus verdadeiramente se apresentar ao homem? No final, irmão, sabe o que Deus quer de nós? Ser conhecido. Vocês lembram que ele pergunta para Pedro? Uns falam que é isso, outros falam aquilo. Ô Pedro, mas tu? Quem tu dizes que eu sou? Olha a pergunta, irmão. Eu não podia falar assim, ô Pedro, você está andando comigo, meu filho. Milagre, prodígio, bom, uma maravilha, tudo aqui, ó. Coloquei a mão por esse, aquele lá não está enxergando, esse aqui tá o telhado sobe, alguém, tá tudo certo. Ô Pedro, é impossível. Você quer, né, Pedro? Você sabe que eu sou o filho de Deus, Pedro. Olha tudo que você está vendo. Olha tudo que é aparente de Deus que eu posso fazer. Ele não perguntou isso. Ele só queria ouvir a sinceridade do que estava dentro de Pedro. Pedro, quem tu dizes que eu sou? A resposta de Pedro foi linda, irmão. Senhor, tu és Deus. Para reconhecer isso, irmão, não foi só a palavra, não foi pelo milagre, porque Jesus já tinha pregado para eles: eu sou o Filho de Deus, o Cordeiro que veio ao mundo. Ele estava falando que ele era a promessa, irmão. Pedro era judeu, irmão, ele estava esperando vir o Messias, até para crer nisso, ninguém queria, irmão. Ninguém queria ver aquele homem sujo, maltrapilho, andando, por certo cheirando mal, feio, como Isaías disse, e falava: não, esse aí é o Messias. Ninguém queria acreditar. Para um pescador olhar para ele e falar assim: tu és o Filho de Deus, irmão, era reconhecimento. Tu és o meu Senhor. Isso é reconhecer Deus, irmão. Para reconhecer Jesus, irmão, tem que sentir o cheiro dele. Tem que ouvir a palavra dele, ver o que ele é verdadeiramente, como é que ele fala. Tem que entender como é que ele anda, o que ele espera de mim. É conhecer Jesus no íntimo, meu irmão. E como é que eu conheço Jesus no íntimo, meu irmão? É lendo Bíblia, irmão. É oração, é ouvindo Evangelho, pregando Evangelho, vivendo as Escrituras. Só esse jeito de conhecer Jesus, qualquer outro jeito, irmão. Tem bastante formas da gente se apresentar como Jesus aqui. Não há outra forma. Não há outro jeito.
Por isso que nós temos pregado, e os pastores têm pregado, precisamos ouvir o Evangelho todo momento, viver o Evangelho a todo momento, é confronto no Evangelho a todo momento, não é porque ele vai matar nós, não, é porque ele vai apresentar Cristo para nós, é a palavra de Deus. O mundo, irmão, ensina nós a fugir da dor, mas Cristo ensina nós a crescermos através dela. E como nós falamos, o sofrimento sempre produziu homens maduros, irmão. Moisés, José, Jeremias, Daniel, todos passaram pelo fogo antes de viver uma glória, todos eles. Nós não passaremos? Deus, irmão, nunca desenvolve gigante espiritual, homem maduro espiritualmente em ambiente de conforto, nunca foi assim. E aí nós temos um problema muito grande hoje. As nossas maiores batalhas hoje, como nós falamos, não é mais batalha com o povo da Nigéria, principalmente a igreja brasileira. Hoje o maior problema nosso, a nossa maior batalha é na mente, irmão. Maior batalha no Brasil é na mente. A maioria, irmão, imagina a guerra espiritual, como nós falamos, apenas como demônios, por exemplo. Mas Paulo, ele fala de necessidade de permanecer firme. Onde, irmão? Na mente. É na mente, irmão, que Satanás ele lança medo, culpa, dúvida, acusação, desânimo, incredulidade. É onde Satanás faz comparações, é onde ele traz ansiedade. Foi assim no Éden, irmão. Foi assim com Cristo no deserto. Foi assim com Jó. Sempre a batalha foi na mente. E é assim que ele continua fazendo. A filosofia da autossuficiência, irmão, ela diz que o homem moderno acredita, você consegue. A força está dentro de você, acredita em si mesmo. O Evangelho vai contra tudo isso, ele vai o oposto a isso. A nossa força não está em nós, a nossa força está em Cristo, irmão. Não há autossuficiência em nós. O que nós fazemos por nós mesmos. Irmão, quem daqui respirou hoje porque quis respirar? Uma coisa simples. Quem aqui hoje comeu porque só desejou comer, irmão? Hoje nós fomos no Vila Lobos com as crianças hoje, porque agora eu virei corredor. Comprei sapato de corredor, roupa de corredor, tudo de corredor. Só não aguento correr, mas o resto, irmão. E nós chegando no parque, o menino, irmão, andando de patins, escorregou, bateu para trás, e quem já foi jogador caro aqui de futebol sabe como é que é cair de costa, irmão. O moleque tomou um tombo, irmão. Na hora que ele bateu as costas, não conseguia nem falar, irmão. A gente que é experiente já sabe, né? Porque deixa ele respirar, já dá a volta. O moleque não conseguia respirar, irmão. Aí eu fiquei pensando, olha como é frágil, irmão. Nós somos frágeis. Demais. Isso nós estamos falando de algo na nossa carne. Mas quer ver uma coisa, irmão? E na nossa mente? A nossa mente é uma mente, irmão, fraquíssima. A geração atual, irmão, ela é levada por qualquer vento de doutrina, por qualquer novidade, irmão. Os jovens, irmão, as crianças. As nossas crianças hoje são totalmente influenciadas. Como nós temos vários influencers, né? Os jovens são piores ainda, irmão. Raça difícil que nós temos hoje são jovens. Ou racinha, irmão. Porque os jovens de hoje, eles estão piores, mais argumentativos. Eles têm... Antes, vocês lembram a gente para argumentar alguma coisa? Eu não sou tão velho, mas lá em Londrina, eu tinha que ir na biblioteca, irmão. Para pegar aqueles livros, como é que é o nome daqueles livros grandes? A Barça, irmão. Irmão, eu tinha que pegar a Barça para responder meu pai de pergunta difícil, irmão. Eu tinha que... Olha só,
Eu tinha que pegar um passe de ônibus, sair da minha casa, na biblioteca no centro, anotar o que eu peguei da Barça, voltar à noite para dar uma resposta para o meu pai. Hoje essa criançada, irmão, até esses tempos era YouTube. Agora tem o ChatGPT, tem o Cláudio, tem mais não sei quem. Irmão, ele joga na hora. E ele fala assim, meu pai respondeu grosso comigo e ele questionou assim, até sorrindo. Eles falam desse jeito, irmão. O que você indica que eu respondo? Irmão, ele fala, responda assim, tira o sorriso dele com 2, 3 palavras e tal, tal. E se ele argumentar essas 3 opções, você dá essas 4 respostas. Agora deixa eu falar para vocês. Como é que nós vamos defender que nós somos crente mediante uma geração dessa que tem resposta para tudo, falta de espiritualidade demais, pregação que não temos e o evangelho que não está mais sendo pregado? É essa cara de assustada mesmo, filhinho. E aí, irmão? Quem poderá nos ajudar? Chama os grandes pregadores do YouTube. Chame os grandes mestres das grandes igrejas. Chame os pastores. Chama o Lucas, irmão. Eu sou top, irmão. Não tem ideia. Respondo tudo. Só que não, irmão. No final, irmão, Paulo falou: fortalecei-vos no Senhor, irmão. É nós e Deus. É nós e a palavra. É nós e a nossa vida de temor e reverência a Deus. É nós e a nossa vida de santidade a Deus. É nós e deixando Deus falar por nós, por intermédio da palavra que Ele deixou para nós. Como é que nós vamos combater tudo isso, meu irmão? Revestidos de glória e poder do Espírito Santo, irmão. É só assim. Vocês percebem que a igreja de hoje está precisando de pastores papais? Nós estamos colocando pastores como os nossos pais espirituais, que dizem aí. Irmão, eu gosto dessa igreja, mas eu não vou naquela outra porque eu gosto tanto do meu pastor. Irmão, tem aquele culto lá, vamos lá cultuar com aqueles irmãos lá. Irmão, meu pastor me alimenta demais, eu estou suficiente. Irmão, para mim é suficiente, eu aqui, eu tenho tudo. Porque nós queremos, o homem quer, o homem ama ter um mestre para seguir. Se for Cristo, irmão, top. O problema é que nós não estamos seguindo tanto Cristo. Nós estamos tentando achar um seguidor de Cristo, que parece ser próximo de Cristo. Porque ele sendo próximo de Cristo, fica mais fácil de acessar ele do que Cristo. Vocês vão dar um glória a Deus. Estou acostumado a ouvir bastante glória hoje em dia. E aqui, irmão, essa força não está em nós. Como nós falamos, essa força está em Cristo. E quanto mais nós confiamos em nós, irmão, mais fraco nós nos tornamos. Quanto mais dependentes do Senhor, mais forte nós somos. E aí, nós vamos falar da armadura agora, que muitos pregam, né? Paulo ele descreve aqui, como nós lemos, toda a armadura. Cada peça combate uma mentira, irmão. Eu não sei por que tantos pregadores pregam de tanta armadura para um povo que nunca entrou na guerra. Vocês já perceberam? Você percebe que Davi, quando ele foi para a guerra, a primeira coisa que ele não quis foi a armadura? Porque a armadura, para um menino que nunca lutou, irmão, ela vai atrapalhar. E por que nós vemos tanta igreja pregando uma armadura para um povo que nem conhece Jesus? Não sabe o que é guerra? Vocês entendem isso, irmão? Por que Deus daria armadura para um soldado que não sabe nem atirar? Por que Deus daria armadura para alguém que não sabe nem a cor, nem o volume, nem quem é o adversário dessa guerra? Só que eu quero armadura, irmão. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de armadura, a gente fala de um valente, que ele vai para a guerra. A gente quer, irmão. Todo mundo quer armadura. Só que nunca ninguém parou para pensar que essas armaduras que nós estamos lendo aqui são armaduras contra a mentira. Não é armadura sobre as nossas guerras. É sobre armadura, às vezes, até contra nós.
É armadura para nos defender de nós mesmos. São armaduras para defender daquilo que dirão sobre nós. Porque se a batalha é na nossa mente, de nada adianta, irmão, ter um arco e flecha que vai atingir no meu peito, irmão. Então vamos falar das armaduras. Cinturão da verdade. Aqui, irmão, para que serve esse cinturão? Nós vivemos na era da relativização. Cada um tem sua verdade. Mas só a palavra de Deus sustenta, irmão. Ele é quem abandona a verdade, perde todo equilíbrio. E nós precisamos dessa armadura da verdade. Quer enganar alguém, irmão? Fácil, conte enganos. Quer tirar alguém da verdade? Conte uma mentira. Quer esconder a verdade de alguém? Minta bem. É fácil. Nunca nós, pelo menos eu vou falar, nunca eu, desde que eu nasci, e já fazem 36 anos, ainda que não pareça só 20, eu nunca vi tanta mentira extrapolada, irmão. E tanta gente acreditando na própria mentira. Eu nunca vi isso, irmão. Eu não sei vocês. Nós estamos num tempo em que as pessoas estão se acostumando com as mentiras que elas mesmas elas contam e acreditam, irmão. Relativizou demais isso. O que nos protege disso, então? O cinturão da verdade. A couraça da justiça. E aqui está, irmão. Satanás, ele sempre vai nos acusar. E Cristo sempre nos justifica. A nossa segurança, irmão, não está no nosso desempenho, está na obra da cruz no final do dia. A couraça da justiça é nós olharmos para a cruz de Cristo e ver que ali tem verdade. Não em mim, irmão. Aqui tem um ponto do Evangelho. Quando eu olho para a cruz, eu vejo um Salvador. Mas se eu vejo um Salvador é porque ele salva alguém. Acontece que quando eu olho para o lado, cadê esse alguém que ele está salvando? Eu estou saindo dessa justiça. Eu estou sendo injusto com ele e comigo. Porque quando eu olho para a cruz, eu sou obrigado, na verdade, não olhar para o lado, eu tenho que olhar para mim. E quando eu olho para mim, meu irmão, eu percebo que em mim não há nada justo. Se em mim não há nada justo, quem poderá nos ajudar? Quem poderá nos justificar? Aí eu olho para a cruz de novo e vejo, agora tem um motivo, agora tem um justo sobre mim, é ele que me justifica. Por outro lado, se é ele que me justifica, quando eu olho para mim e reconheço que eu preciso de justiça, eu preciso ser justificado, se eu olhar para o lado e encontrar Satanás, não pode me acusar de nada, porque ele me justificou. Se eu olhar para o lado e ver alguém querendo me julgar, ele me justificou, porque se eu reconheço o meu pecado e sei que é um Salvador, um justiceiro que se chama Jesus por mim, só ele me justifica, só ele me garante justiça, só ele pode me salvar. Nada mais, irmão. O dia que Satanás olhar para você e falar assim, pecador, você fala assim, acertou, miserável. Sou eu mesmo, mas eu tenho um Senhor que você não amou, mas que eu amo. Você esteve no céu, eu não, e eu estando na terra. E eu viverei aqui olhando para ele, sabendo, ele é santo, você não foi. Ele é justo, você não foi. Irei para o céu onde ele está, e você não irá, irmão. Pode falar isso para Satanás. Os pés preparados pelo Evangelho. Quem conhece o Evangelho, irmão, permanece firme. Eu vou voltar um ponto aqui porque eu acho que é necessário. Quem vive apenas com emoção espiritual, irmão, sempre cai rápido. Nós estamos num tempo de crentes emocionados demais. Crente emocionado cai rápido. Porque toda emoção, não sei de vocês, a minha acaba muito rápido, irmão. Principalmente quando cai o dinheiro na conta. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. No meu, ao contrário, irmão. Sempre cai no fim do dia. A alegria chega na noite, a tristeza vem pela manhã. No meu, ao contrário. Que é a hora que dá para pagar a conta de manhã. Tudo é rápido, irmão. Eu sei que os irmãos foram esse dia na cachoeira, não foi top lá? Postaram foto. 245 fotos, Douglas, postaram. O povo foi na cachoeira e pulou e tal. Gostoso, né, irmão? Ô, irmão, a glória é aquilo.
Mas segundo, tem que acordar cedo. O trabalho machuca. A conta vem. A dor chega. A perseguição parece. Nós voltamos a ser quem nós somos, irmão. Toda vez que eu vou com a minha esposa viajar, a última vez nós fomos para um resort em Minas, irmão, a gente sempre brinca, né? Será que rico só vive assim? Ele acorda, tem comida pronta, né? Vai almoçar, tem comida pronta. Ela falou, amor, olha como é que é vida do rico, né? Isso aqui 24 horas. É bonito, né? A gente tem visto muito rico se matar. E aí? Onde está a tristeza deles, então? Vocês percebem que não é isso? Nós precisamos ter o pré-preparado no Evangelho, irmão. E não em emoções, porque elas acabam. E o escudo da fé, Paulo diz, com ele apagareis todos os dardos inflamados. Vocês percebem, irmão, que aqui Paulo ele não fala que o dardo ele para de vir. Paulo não fala assim, com esse escudo você vai ver, na hora que você aparecer e colocar ele na tua frente, ninguém mais joga dardo. Ele continua. Os dardos continuam vindo. A diferença, irmão, é que eles deixam de incendiar. Com o escudo você vai apagar os dardos inflamáveis. Não é que ele vai deixar de vir, não. É que ele se apaga no meio do caminho. Tem gente que acha que depois que vira crente não vai ter guerra, não, irmão. Esquece. Se é crente, irmão, é tudo normal. Não foi o sábio que disse? O que acontece ao justo, acontece ao injusto, irmão. Tudo acontece. O sol, irmão, ele aparece para todos. Para o ateu, para o cristão. O sol ele aparece para todos, irmão. Para o budista. Vocês sabem, irmão, mas budista morre também. Filho de budista morre. Filha de ateu se mata. Um bandista, irmão, também às vezes deixa a conta para pagar. Qual que é a diferença então, meu irmão? Ai, senhor, estou numa guerra, bateram no meu carro. Irmão, quantos acidentes acontecem no dia? Você é o especialzinho de Deus? O que acontece com um acontece com o outro, meu irmão? Sua guerra não é especial para você e nem para Deus. As suas necessidades não são especiais nem para você nem para Deus. O que Deus quer ver então em nós? Qual é a nossa diferença? Fortalecemos no Senhor. A única diferença nossa do povo é que nós temos esperança. Nós temos racionalmente a palavra que nos ensina a ser parecido com Ele. Não há outra coisa. Por isso que tem gente, eu já vi um irmão aqui que veio aqui um dia, depois ele me ligou e falou, irmão, eu até gostei da tua igreja, mas lá teu culto é muito frio. Lembra que aconteceu com o Douglas, eu acho. Teu culto é muito frio, irmão. Às vezes o povo, irmão, vem com tanta guerra na igreja. O povo vem com tanta necessidade, irmão. Tem que ter uma profecia na igreja. Tem que ter algo forte na igreja, irmão. Porque senão o povo desanima. Parece uma palestra. Chega lá, você fala e prega. Irmão, já basta o dia, irmão. Já basta tudo que nós sofremos. Ainda vai lá para ouvir tudo aquilo, meu irmão. Nós precisamos ser reforçados. Eu falei, sim, irmão. Satanás ama o que você está falando, meu irmão. Nós precisamos da palavra. Ninguém precisa sair de dentro de uma igreja emocionado, não, irmão. Eu não quero que você chore aqui dentro, não. Eu quero que você chore lá fora. Agora, se quiser chorar aqui dentro, para mim não tem problema. Mas não vai me comover, meu irmão. Se eu começar a pregar aqui algo que você quer ouvir, você começar a chorar, eu tô por Deus, irmão. Eu não vou mudar a mensagem para você chorar mais. Eu não tô nem aí para você, irmão. Nós vamos ligar para nossa alma. Nós temos que ligar para o nosso espírito, para a palavra de Deus, irmão. Nós temos que ser melhor daqui para fora, não daqui para dentro. Nós temos que chorar lá fora, não chorar aqui dentro. Nós temos que ser perfeito lá fora, não perfeito aqui dentro. Amém. O que nos vai brindar disso, irmão? Escudo da fé, irmão. De olhar tudo esses dardos, que são dardos, irmão. Vocês sabiam disso? Que enquanto eu estou pregando, tem irmãos que às vezes estão jogando dardo aqui, irmão. Ele está jogando dardo. Ele quer assim, não, eu queria... Fala alguma coisa que eu preciso. Tem, irmão, tem gente que fica assim, sabia? É bet da pregação, já viu? Ele fica jogando aí embaixo. Deixa eu ver se eu virar um número aqui, ele vai... Deixa eu ver, eu vou fazer uma carinha que eu estou gostando. Na hora que ele falar isso aqui, eu vou falar que ele está gostando, para ele entrar nisso aqui para mim.
Irmão, desculpa, a resposta de hoje é fortalecei-vos no Senhor. Não tem outra.